Foi uma vaga que eu fui, primeiro de tudo, encontrada no LinkedIn. Mandaram uma mensagem para mim perguntando se eu tinha interesse nessa empresa, porque é 100% home office, então eu aceitei. Me pediram para me inscrever via GUP, então eu fiz a inscrição via GUP e no mesmo dia ligaram para mim do RH, a gente teve uma entrevistazinha por ligação em 15 minutos e 3 dias depois eu tive a entrevista com o gestor e foi isso. Pra você ter noção, quando eu entrei no PRH, eu tinha, 80 e poucas conexões. Eu tô com mais de 500 agora. E boa parte delas foi por causa do selo. Então, ele vai ficar aí. Que legal. Sinto muito Que por ele. legal. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Lara? Tudo bem. Larinha, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, consegui em 30 dias. Eita, coisa boa! Você imaginava que seria possível assim para você? Olha, eu estava acreditando que talvez em 60, 90, 30 foi uma surpresa. Que legal. E a vaga que você conseguiu foi em qual área? Foi na área de implantação de uma empresa jurídica. Olha só, olha só, olha só. E Lara, você me conheceu como? LinkedIn. Tava passando alguns videozinhos daquele que tu pode estar falando da GUP, do currículo e tal. Eu comecei a seguir, aí eu vi que ia ter o evento online, né, gratuito. Acho que eu vi um dia só, e eu já entrei para contratar. Você assistiu só a última aula, então, a aula 3? Eu acredito que foi. Caramba, caramba. Se todo mundo fosse assim, ia achar maravilhoso. Falar assim, nossa, tem gente que eu preciso conversar e falar, pô, entra no PH, você tá perdendo dinheiro, você não percebe. E aí me conte, você tava já há quanto tempo tentando conseguir um emprego? Então, eu não estava, na realidade. Eu entrei na empresa que eu estava como estagiária 3 anos atrás e estava satisfeita até o desligamento da minha líder anterior. E aí eu vi o teu vídeo, estava assim, querendo sair já, mas não tinha começado ativamente a procurar. E aí eu vi aquilo, eu falei, sinal, vou correr atrás. Aí foi. Olha só, mas então quando você contratou a PRH, você estava empregada? Foi isso? Isso. Olha, e aí dentro da jornada do PRH, você acabou saindo da empresa? Ou você continuou empregada? Então, eu continuo ainda, vou sair já 2 dias antes de entrar no próximo. Entendi, muito bom. Vem cá, você então que viu lá essa única aula e já decidiu entrar no PRH. O que foi que eu fiz, eu falei, Lara, que passou confiança para você de que o PRH te ajudaria a conseguir o seu emprego? Eu acho que a tua calma, primeiramente, e a forma que você não falava coisas convencionais, assim. A gente escuta muita coisa sobre GUP, sobre currículo. Faz um currículo diferente, que vai chamar a atenção. Ou se não, um currículo que fale sobre as tuas experiências. Escreve um texto. Tu não falou nada disso. Tu chegou e falou assim, dados. A gente precisa de números. Vamos correr atrás de números. Isso eu achei muito diferente. E eu nunca tinha visto nenhuma abordagem desse jeito. Meu currículo anterior tinha 3 páginas. Então, Vixe, assim, Maria. Aí eu falei, não, diferente, vamos dar uma chance para ele, que não deve ser loucura, não. E conseguiu reduzir o currículo para uma É página? uma página. Olha Foi só, sofrido, mas foi. olha só. E seu currículo de uma página, como é que ficou assim? Você acha que ficou melhor do que o de 3? Achei que ficou mais específico. Assim, de números mesmo, que antes era algo que eu não tinha. Eu falava da experiência, falava que eu fiz, mas eu não tinha números, assim. E os feedbacks que eu tive nas entrevistas foi basicamente: isso é muito diferente, porque traz o número que a gente está procurando, da experiência que a gente precisa e que ninguém nunca traz. E eu já chegava com o currículo lá com um número, assim, um número alto de resultado, e o pessoal já ficava tipo, quero isso, sabe? Aí foi uma ajuda muito positiva. Que legal. Quer dizer então que você estava no quadrante dos discretos. Você tinha as histórias, tinha os números, mas não estava sabendo valorizar antes. Exato. Ah, Maria, muito bom. E essa vaga que você conseguiu, como é que foi esse processo?
Então, foi uma vaga que eu fui, primeiro de tudo, encontrada no LinkedIn. Mandaram uma mensagem para mim perguntando se eu tinha interesse nessa empresa, porque é 100% home office, então já poderia ser, né, um problema para alguns candidatos. Para mim não, porque eu já trabalhava nesse modelo, então eu aceitei. Me pediram para me inscrever via GUP, então eu fiz a inscrição via GUP e no mesmo dia ligaram para mim do RH, a gente teve uma entrevistazinha por ligação em 15 minutos e 3 dias depois eu tive a entrevista com o gestor e foi isso. Foi tudo bem assim. Caramba! Nossa, então você conseguiu aí fazer o combo LinkedIn Gup, né? Tipo, encontrado Foi. no LinkedIn e depois foi para Gup. Caramba, que legal. E o seu LinkedIn? Hoje, quando eu fui abrir o seu LinkedIn aqui, ele estava com o selo do OpenTwork. Quando eles encontraram você, você estava com selo, não estava? Como é que foi? Tava. Eu tinha esse preconceitozinho, todo mundo começa tendo, que o selo mais vai atrapalhar do que ajudar. Mas aí eu teve um dia que eu falei, não, o Rick falou que podia ter, não tinha nada a ver, então eu vou dar a chance, vou fazer uma semana de teste aí para ver se eu consigo mais resultado. E assim, o número de conexão triplicou em uma semana. Pra você ter noção, quando eu entrei no PRH, eu tinha tipo 80 e poucas conexões. Eu tô com mais de 500 agora, e boa parte delas foi por causa do selo. Então, ele vai ficar Que aí. legal, Sinto muito que por ele. legal, que legal. Aí. Vem cá, Lara, uma curiosidade. Você tem uma situação diferente em relação ao selo, porque você estava empregada e mesmo assim usou o selo. Passou um pouco de receio disso, de usar o selo mesmo estando empregada? Como é que foi para você isso? Olha, eu não vou mentir, não. Teve um receiozinho, assim, no começo. Mas eu pensei assim, veja, conheço outras pessoas que usam também, na mesma empresa que eu tô atualmente. E é aquela coisa, é uma relação de trabalho, querendo ou não. Tá todo mundo em busca de oportunidades. Se alguém viesse falar comigo, eu explicaria que estava ali unicamente pelo motivo de ter o interesse em conhecer mais do mercado, ter algum conhecimento a mais, assim, e ia ficar por isso mesmo. Minha gestora é muito tranquila, ela viu, comentou até, e a gente riu sobre, tipo, eu entendo que vai errar a vida de todo mundo, né, mas para mim Olha foi bem só. tranquila. Olha só, olha só. Cara, Lara, eu lembro, enfim, talvez a gente fale um pouco sobre o CRH, mas desde que eu te conheci na CRH, eu lembro de valorizar muito a sua maturidade. Né? Eu acho que você é uma pessoa muito madura. Eu não sei quantos anos você tem, mas você me passa um ar de sênior. Eu tenho E essa. 23. Oh, olha isso, 23 anos. E essa maturidade de falar assim, pô, se me perguntarem dentro da empresa, eu vou quebrar a objeção dentro da empresa. Eu vou falar que eu tô só olhando o mercado. Então, você usou o conhecimento do PRH dentro da sua empresa para quebrar a objeção. Genial, parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. E me conte uma coisa assim, dentro do PRH, então você colocou o selo do OpenTwork, e aí depois de colocar o selo que te encontraram no LinkedIn. Sim, foi Que assim legal. que começou. E aí tipo, pediram para você entrar na GUP, se inscrever na GUP. Quando você foi se inscrever na GUP, o seu cadastro já estava nos padrões PRH? Já, acho que foi a terceira coisa que eu fiz quando eu comecei o curso. Eu lembro que eu comprei o curso dia 12 do mês passado, né, no caso de agosto, e eu passei o final de semana seguinte inteiro focada em arrumar isso. Eu basicamente só dormi, fiz isso e comi. Pronto, mais nada. Foi o meu final de semana. Então, nos primeiros dias, assim, eu já arrumei tudo, toda a casa, já comecei networking, e aí foi andando. Olha, então você conseguiu fazer o autoconhecimento e o arrumar a casa no final de semana. Foi. Colérica é outra coisa, hein? 220. Eu Rapaz, lembro de acordar cedo, assim, tipo 5 horas da manhã no sábado e dar o caramba, gás. Lara. Que legal. Porque assim, ó, é legal trazer isso da sua história, porque tem muita gente que tá empregada, que entra no PRH e fala, eu não tenho tempo de assistir as aulas, tal, velho. Tempo é prioridade. Se for uma prioridade para você, pega um final de semana, como a Lara fez, bota em imersão ali e, de fato, se dedica para poder arrumar essa casa e depois é só atacar, né? E deu O certo, 30 PRH dias. virou meu companheiro de almoço, assim, de verdade. Se eu zerei o. Tá quase zerado, na verdade, acho que eu bati 83% do curso, uma coisa assim. Que legal. Eu bati foi porque eu realmente, todo o tempozinho livre que eu tinha, eu saí encaixando e Olha só. tentando ver sempre como melhorar. E rever várias vezes, né? Porque sempre tem outra coisinha que a gente consegue dar uma melhorada depois. Meu LinkedIn, meu Que Deus, já legal. mudei umas 400 vezes. Toda hora eu tô lá mexendo.
Ai, e o LinkedIn, assim, nunca vai estar perfeito, né? A gente sabe disso e tá tudo bem. Vamos atacar, mesmo não estando 100% perfeito, faz 80-20 Exato. e segue a vida. E me conte, a entrevista com o RH que você fez foi muito rápida, né? O processo. Você conseguiu se preparar antes, tipo, assistir as aulas? Não, eu tinha assistido as aulas antes, porque eu já tinha tido algumas outras entrevistas, mas, como eu te falei, foi algo muito rápido para esse cargo em específico. Falei com ela, tipo, sei lá, meio-dia de uma sexta-feira, se eu não me engano, de 4 horas da sexta em questão, ela me ligou, assim, absolutamente do nada, ela não marcou nem nada. Ela só perguntou, posso te ligar rapidinho? E eu, pode. E aí a gente conversou e foi muito rápido. No mesmo dia ela já marcou com o gestor e foi Que tudo legal. bem rápido. Ô, Laura, para poder inspirar outras pessoas, quando o RH ele fala isso, tipo, posso te ligar rapidinho? O que foi que ela te perguntou e tal ali, para outras pessoas se prepararem também, de alguma forma, que acho que pode ajudar a galera? Ela me pediu para contar um pouquinho sobre a minha trajetória, falar um pouco sobre as experiências, sobre porque eu me interessei pela empresa em primeiro lugar. Tá bom. Perguntou sobre o meu LinkedIn, algumas dúvidas. Ela achou muito diferente essa questão dos números. Ela me perguntou sobre a estratégia que eu estava usando no LinkedIn, se eu estava fazendo networking. Essas conversas mais Que legal. descompromissadas, assim, ela foi puxando para um lado mais falando sobre a empresa, sobre os objetivos da empresa, a cultura, os valores, e como ia se encaixando com o que ela leu no meu LinkedIn. Que o Que tempo todo legal, que eu legal. ia batendo nos bullet points, eu ia falando sobre valores, sobre inovação, sobre agilidade. Então, foi uma estratégia que eu assumi de ir puxando essas palavras assim nos bullet points, e realmente deu muito certo. Perfeito. E com o gestor, como é que foi a entrevista? Eu fiquei bastante preocupada na entrevista com o gestor, na realidade, porque ele também era colérico. E a gente já fica meio. A gente é colérico, mas a gente sabe que não é. Não é, é. Foi bem preocupante, assim, porque logo que eu entrei, no bom dia dele, eu percebi que ele era colérico, aí eu já fiquei um pouco. Não, calma, vamos ser aqui direta e reta. Então a gente conversou um Total. pouco, ele falou sobre a vaga, tirou algumas dúvidas em relação ao serviço e tudo mais. Aí eu fiz algumas perguntas sobre a estratégia da empresa, sobre o ano que vem, como estavam as metas desafiadoras. Eu tentei sempre me colocar como se eu já estivesse dentro da empresa, fazendo perguntas que eu faria para o meu gestor, não para um possível Perfeito. gestor. E aí deu muito Perfeito. certo, porque a gente conversou um pouco sobre digitalização, ele me fez perguntas como, por exemplo, se eu já estivesse na empresa hoje, como é que eu começaria o meu trabalho? Aí isso foi muito interessante, porque eu nunca tinha passado por uma entrevista nesse sentido assim, e ali eu já soube que tipo, ele já estava conseguindo me ver dentro da equipe. Que legal, Lara. Que legal. Rapaz, eu não sei quem estiver assistindo, mas não parece ter 23 anos, não. Parece ter mais. Que maturidade. Parabéns, Lara. Que legal. Parabéns mesmo. E é isso que a gente fala lá no PRH, né? Tipo, entrevista tem que ser um café de corredor, um network que a gente vai estar fazendo ali, não precisa ser tão pressão. E você fez o certo de bater um papo, né? Conversar com ele como se fosse um gestor. Acho que isso é essencial. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você entrou no PRH, e dentro do PRH, aqui talvez a galera que é do YouTube nem vai entender, mas enfim, a gente tem uma outra mentoria, que é a CRH, para poder acelerar o resultado da galera para conseguir emprego, ou também a pessoa que já conseguiu emprego, acelerar o processo de conseguir aumento. E você entrou na CRH mesmo não tendo conseguido ainda o seu sim, né? Por que você Isso. entrou na CRH? Porque eu acredito que, vendo as aulas, eu tinha muita confiança de que era uma questão de tempo somente. E conhecimento adquirido nunca é perdido, né? Eu digo isso sempre e repito com certeza absoluta. Então, eu sabia que mesmo se eu entrasse sem ter algo definido ainda, eu ia ter esse conhecimento, eu ia conseguir aplicar ele futuramente. E, assim, acho que 3 ou 4 dias depois que eu entrei, já conseguiu sim, né? Então, foi tudo muito... Foi muito rápido, eu falei, meu Deus, a Lara entrou anteontem e já virou dedicada especialista? Como Foi, assim? foi. Mas que bom, né? Vai poder aplicar as coisas que a gente fala lá de crescimento de carreira, acelerar esse processo. Eu te vejo na faixa preta, assim, tranquilamente. Com a velocidade que você tem, a maturidade que você tem, se tiver a orientação certa, continuar com esse processo aí que você vai virar uma faixa preta, tenho certeza disso. E eu vou ficar feliz de acompanhar essa jornada, ver todo esse seu crescimento. E você me contou uma coisa também, Larinha, que eu acho que é importante,
tem muita gente nesse momento de busca de emprego, de tentar crescer na carreira, que passa por situações muito delicadas psicologicamente, né? Pessoalmente, enfim. E você estava falando da importância da fé, não foi? Né, em relação a esse processo. Pode contar um pouquinho mais para as pessoas aí como é que foi esse processo? Posso. Eu estava bastante chateada, né, com a carga de trabalho e de acúmulo que eu estava tendo, e eu estava meio que sem esperança já, porque a gente sabe que, querendo ou não, é um processo muito solitário, muito demorado, que a gente tem muita ansiedade, né, com os nãos que a gente recebe, ou senão com o silêncio, que eu acho que é a pior parte. E aí eu falei com a minha avó é uma pessoa muito religiosa, apesar de eu não ser tão quanto ela, eu acredito que tem uma fé muito firme, e aí a gente estava conversando e eu falei para ela, vou, acho que vou fazer uma novena com o propósito de conseguir um novo emprego. Aí eu perguntei para ela, para quem ela acha que eu deveria fazer. Eu sou devota de Nossa Senhora do Desterro, mas ela me falou, faz para São José Operária. E aí eu, tá, vou fazer. Comecei a fazer. E eu sei que a minha entrevista com o gestor foi no último dia da novena. E o resto é história, né? Olha isso, que bonito, assim. Eu lembro quando você me contou isso, eu falei, cara, Lara, eu tenho certeza que São José vai estar aí te abençoando, que vai com certeza chegar esse novo emprego para você poder crescer. E de fato deu certo, né? Assim, Sim, era uma suposição antes, era tipo uma questão de ter esperança, e deu certo de fato, que legal. Nesse momento, tem muita gente que acaba ficando distante da sua fé, e independente aqui tá, da sua fé, acho que é importante que a gente tenha esse momento de sim, contato com Deus, de conversar, de pedir, de orar, porque não é fácil. não. Não é fácil buscar emprego. Para quem está desempregado, tipo, o seu trabalho é buscar trabalho, e muitas vezes você passa um momento muito tempo solitário, né? Então, se pudesse conectar com Deus, de fato, isso é muito bacana. Clara, nossa, demais essa entrevista aqui, mas eu queria, para a gente já ir para a parte de conselhos para a galera, que você falasse aí dentro do método PRH. Pensa aí, galera, que tá na turma 13, tá? O pessoal que entrou agora e já arrumou a casa, talvez, enfim, já tá conseguindo entrevista, mas ainda não virou dedicado especialista. Qual conselho você daria para a galera da turma 13 ali, 80-20, para eles estudarem dentro do método PRH, que foi o 80-20 para você? Networking, totalmente. Eu acho que o modo que a gente conversou sobre networking realmente foi o que virou uma chave para mim, porque apesar de não parecer, eu sou uma pessoa muito tímida, muito tímida. Então eu tinha uma dificuldade absurda de ir nos perfis das pessoas, procurar conexão, mandar mensagem. Então, quando o pessoal estava lá, a gente discute muito, né, na comunidade do bem, falando sobre networking, os textos que o pessoal estava mandando. Aí eu falei, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim ou da humilhação, né? Como o povo brincava lá. Mas foi do sim, no caso. Então eu fui atrás, realmente, mandei muita mensagem. Eu acho que é algo a se pensar que você vai mandar 100 mensagens e você vai receber 2 ou 3 respostas. Mas eu acho que o que importa é realmente você ter esse contato com as pessoas. Você buscar sempre aquela porta de entrada. Eu tive muitas respostas do sentido, tipo, no momento eu não estou com nenhuma vaga no teu perfil, mas eu vou te colocar aqui no banco de talentos. Quando tiver alguma oportunidade, eu falo contigo. E realmente, as pessoas entram em contato hoje para marcar entrevistas. Então, assim, eu acho que é um processo, tudo tem o seu tempo e a gente tem que ir se acalmando, porque a gente tá plantando hoje para colher amanhã. Total, total. Não, e para uma pessoa que tinha 80 conexões e hoje chegou a 500, né? Tá lá o contato aberto, pensando na carreira como um todo, não só nesse momento agora. E se a pessoa precisar, vai ver o chat lá. Opa, a Lara já tinha mandado mensagem para mim. Deixa eu ver se ela tá aberta para uma nova oportunidade. E é legal, Lara, você trazer essa questão dos números, que você trouxe muito bem, bem colérica mesmo. De, ó, a gente vai mandar mensagem para 100 e às vezes 2, 3 vão responder. Porque tem muita gente que manda mensagem para 10 e desiste, fala, não tá dando certo. Mas não pode, tem que Eu tinha disparar a uma meta, mensagem. eu tinha uma meta que era basicamente assim, todos os dias eu mandava pelo menos 20 solicitações de conexão. E no dia seguinte eu mandava pelo menos 30 mensagens. Ou seja, ia pegando pessoas que eu tinha conexão há mais tempo e não mandava mensagem, ou senão não mandei mensagem por algum motivo. No dia que eu me conectei, eu não pude mandar. Então eu sempre mandava pelo menos 30 por dia. E ia Que fazendo isso ao legal. longo. Eu tinha uma tabelinha assim com o pessoal que eu mandei mensagem, dizendo o nome da pessoa, a empresa, o cargo. E aí eu sempre tinha, no final da semana, no sábado, assim, um momento que eu parava
para ver essa pessoa que não me respondeu. Aí eu já marcava ela para eu ficar comentando, por exemplo, nos posts, alguma coisa assim, para tentar gerar essa conexão e ela me responder posteriormente. Então foi todo um movimento assim estratégico para Mulher do conseguir. céu. Você é uma dedicada especialista mesmo. Rapaz, eu posso me aposentar aqui e você pode dar aula lá do PRH, porque você sabe mais do método do que eu. Que legal. Muito bom, Lara, que legal. E um aprendizado. Se você pudesse voltar atrás e teria feito diferente, quem sabe conseguiria emprego antes dos 30 dias. Eu acredito, você clichê agora, quase todo mundo fala isso, que é o autoconhecimento. Na primeira vez eu fiz muito, estava muito ansiosa para começar logo e resolver logo, coisa de colérico, né? Estava agitada, corri muito, não fiz direito, não tabelei, enfim. Eu errei, eu mirei na vaga errada, assim, nos primeiros 15 dias, eu diria. Depois que eu percebi o erro, eu vi o acerto, assim, tudo cresceu muito rápido, assim, conexões, mensagens, a quantidade de vagas inscritas, tudo. Que legal, que legal. Então, mirar na vaga ideal faz com que a pessoa, às vezes, né, caminhe para um lado que não vai fazer ela conseguir o emprego dela, e quando acerta e faz o processo bem feito, ajuda. E o que foi que fez você revisar, mesmo depois de 15 dias já, esse processo do autoconhecimento? Foi alguma entrevista de especialista? Foi alguma missão? Foi o quê? Então, estava conversando com o pessoal da comunidade, né? Como sempre, eles ajudam demais nessa situação. E eu estava muito frustrada, porque 15 dias eu estava vendo que o meu LinkedIn estava muito bom, eu estava aparecendo já no Recruiter, tipo, tudo já devia estar andando, não estava andando. E eu, não, tem alguma coisa errada, calma lá, vamos sentar, vamos revisar. E eu dei uma mudada, assim, porque eu vi que eu tinha muitas histórias na vaga que eu estava pensando, muitas, mas talvez não tão quanto na vaga que eu mirei posteriormente, que era de implantação, né? Projetos Sim. e tudo mais. E aí deu muito certo, porque realmente foi quando eu vi os resultados surgindo, assim, muitos gestores se conectando comigo, muitos pares, RH em massa, assim. E foi acontecendo. Que legal, acho que fica um aprendizado para todo mundo. E é legal ter uma colérica que foi bem dedicada, porque, pô, mesmo dentro da jornada ali dos 30 dias, você não foi que você ficou 30 dias focado em uma vaga só, você conseguiu até mudar a estratégia ali naquele período e mudando a estratégia rapidamente, né? Em o que 15 dias conseguiu ali já o seu emprego. Então vale a pena aí a galera voltar no autoconhecimento e ver se tá mirando certo. Muito bom. E como é que você se sente hoje como uma dedicada especialista, a nossa dedicada 174? Muito feliz. Foi realmente uma bênção, assim. Eu tenho só a agradecer. Não é a vaga dela ainda, mas logo vai ser, porque já estão surgindo outras propostas. E é Que isso. legal. Que legal, que legal. Se as pessoas quiserem se conectar com você lá no LinkedIn, elas podem fazer isso? Definitivamente, estamos abertos. Tem um meta de conexão, né, Lara? É Eu a tenho que ter Lara. 30 por dia. É Lara com dois As e Isso, hífen Albuquerque, não é isso? isso. Show de bola. Vou pedir para a minha editora colocar aqui para poder facilitar. Larinha, muito, 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 muito obrigado, de verdade, por compartilhar isso aqui. Sei que você é uma pessoa mais tímida, deve ter sido um desafio tá aqui para poder compartilhar essa história, mas eu acho que vai inspirar muita gente, porque a gente passou por basicamente todo o método do PRH. Aqui a gente falou sobre tudo: currículo, LinkedIn, GUP, entrevistas, network, gatilho mental. Cara, sensacional essa entrevista aqui. Bem direto ao ponto para poder ajudar a galera. E ainda falamos de CRH, que agora é só o começo. Quero te ver crescendo dentro da CRH. Eu tenho a minha meta de aumento sempre com vocês da CRH, e você já vai ser uma das pessoas que eu vou falar com Renata, minha sócia. Renata, anota o nome de Lara aí, que ela é a próxima a virar de faixa. Tá bom? Tá bom. Show de bola então, Lara. Obrigado, viu? Um beijo. Tchau, tchau.